esse louvor. Se não dá, deixa para nós. Se não dá, deixa que nós vamos ver se conseguimos fazer. Para te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sobre contigo é melhor do que Não consigo nem falar. como as lágrimas meus olhos têm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. De novo. Pra te servir. Vamos juntos, que vai melhor. Vamos juntos. Onde tem barulho, tem a mão de Deus. Chegou reforço. Ainda bem. Solta o espírito, querido. Desamarra o espírito, deixa ele navegar. Glória que Deus concedeu. Meus irmãos, livro do Gênesis, capítulo 28, sem perca de tempo, a qual está o tema deste congresso. Eu escolhi 2 textos, mas eu quero me adeter somente neste texto do Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 16, irmãos. A partir do verso 16. E despertando Jacó de seu sono, disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E teve medo e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Verso 18: e se levantou Jacó cedo pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, embora o nome primeiro daquela cidade era Luz. E fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que irei, e me der pão para comer e veste para vestir, e se eu voltar em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Amém? Somente até aí. Meus irmãos,
Nós estamos diante de um texto que nos fala a respeito da história de um homem por nome Jacó, a qual tem o sentido do seu nome: suplantador, aquele que agarra o calcanhar, enganador, todos derivados daquilo que realmente era a sua personalidade, o seu caráter, antes de ter um encontro real com o Senhor. E nós vemos que desde o princípio dos patriarcas, Deus começa o seu projeto com algo, ou seja, com as impossibilidades. Atente para isso. Deus começa o projeto com impossibilidades. A exemplo de Abraão. Abraão nasceu em um lar idólatra. Nós sabemos, conhecemos a história. O seu pai Terá, ele era construtor de ídolos. Então não tinha a menor chance de um homem, ou seja, um filho de um idólatra, nascido e criado no meio da idolatria, se relacionar com um só Deus. Sabemos que pela cultura mesopotâmica, o politeísmo era algo comum naquele contexto da época, Ou seja, existiam vários deuses. Existia o Deus da chuva, existia o Deus do sol, existia o Deus da fertilidade, existia o Deus do casamento, entre outros. Então era comum no contexto abraâmico. E agora Deus se apresenta para Abraão e faz promessa. E a partir, irmãos, desta promessa desafiadora, que Deus faz, a qual ele diz: olha, sai do meio da tua parentela e vem comigo para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E a partir desta aceitação, irmão, inicia-se um relacionamento de intimidade entre Deus e o homem, entre Deus e a futura geração, que se estenderia até os nossos dias atuais. E nós vemos, irmãos, que aonde Abraão estava, Deus estava com ele. Quando Abraão clamava o nome do Senhor, Deus estava lá disposto a lhe ouvir. Abraão falava e Deus falava com Abraão. Abraão clamava e Deus respondia ao seu clamor. Aleluia! Mas a segunda geração de Abraão, Isaac, ela já não tinha a mesma intimidade que Deus tinha com Abraão. Nós sabemos e vemos que a história até se parece. Vemos que os mesmos poços que que Abraão cavou, seu filho Isaac também cavou. A sua esposa era estéril, a esposa de Isaac também estéril. A história estava se repetindo, porém a intimidade estava se perdendo ao longo do caminho. E agora dois gêmeos saem do útero de Rebeca, a esposa de Isaac. E entre eles estava Jacó. E entre eles estava Esaú. Dentro daquele ventre, irmão, já existiam dois povos, já existia uma guerra. E Deus havia falado para Rebeca que o maior serviria ao menor. Ou seja, embora a primogenitura, o direito, estivesse com Esaú, nós vamos conhecer a história que acabou se destinando a Jacó. Aleluia! Porém a intimidade de Deus com o homem estava se perdendo, ao ponto de Jacó não conhecer sequer ao Senhor. Ao ponto de ele, aleluia, sendo ameaçado pelo seu irmão Esaú, ele sai fugindo da sua terra, aleluia, aos seus parentes mais distantes, para a casa de Labão. E num determinado momento que ele para em um lugar, aleluia, ele vai ter um sonho. Ele pega um travesseiro, uma pedra, põe para o travesseiro, e naquele determinado lugar ele começa a ter um sonho. E nos diz a Bíblia que em determinado momento aquele sonho se formava uma grande escada, subiam e anjos desciam. E durante aquela visão Deus começa a falar com Jacó: olha, Isaac, eu sou o Deus de teu avô Abraão, sou o Deus de Isaac e Jacó. Atente que ele não fala eu sou o Deus de Jacó, ele vai até Isaac. E naquele determinado momento ele acorda daquele sonho, aleluia, e ele começa a questionar-se. Ele desperta assustado, ao ponto de ele entender que aquele lugar que ele estava era um lugar santo, era um lugar onde a presença de Deus habitava. Porém Jacó não conhecia o Deus de seus pais. Porém Jacó ainda não tinha tido, aleluia, um encontro real com Deus.
O nome Betel, irmãos, Jacó ele cruza a sua primeira fase. É a fase do Deus da provisão, aonde ali ele vê o sustento de Deus, aonde ele vê a provisão do Senhor. É onde ele faz um voto com Deus, que se fosse paz e voltasse com paz, ele ali verdadeiramente teria o Senhor como o seu Deus. Quando ele volta com toda a sua família na casa de Labão, com os seus filhos, ele vai ver que ali o seu irmão Esaú estava vindo de encontro com ele, com 400 homens de guerra, homens valentes, destemidos, dispostos a matar. E ali ele teme pela sua vida. E a Bíblia diz que ali no vale de Jaboque, ele vai ter um encontro com Deus, ele luta com Deus, porque aquele anjo ali era o próprio Senhor. Atente, ele não luta contra Deus, ele luta com Deus. Há diferença entre lutar contra Deus e lutar com Deus. E naquele determinado momento ele segura o anjo até o ponto de pedir a sua bênção. E aquele anjo fala: qual é o teu nome? O meu nome é Jacó. A partir de hoje o teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Deus estava mudando a história de Jacó. A partir deste momento a história de Jacó estava se transformando. A segunda fase é Peniel, a fase do encontro. A partir dali ele vai começar, irmãos, um relacionamento com Deus. Aleluia. E a história nos diz, irmãos, que um dos seus filhos foi peregrinar lá no Egito. José aos 17 anos foi levado como cativo escravo. Ali ele volta, glórias a Deus, pega toda a sua família, leva para morar no Egito. Nós conhecemos a história. Depois disso aí o povo foi oprimido 400 anos. Aí inicia-se a história de Moisés. Moisés é um homem que tem um relacionamento com Deus. Ele fala face a face com Deus. Josué dá sequência até a terra prometida. Porém, quando Josué morre, Juízes capítulo 2, após a morte dos anciãos, nos diz que haviam os novos que não conheciam a Deus. Haviam aqueles jovens que cresceram, não conheciam quem era o Senhor. E agora Deus começa a testar a fé daqueles jovens. Permite que a escravidão viesse a eles. Permite que a opressão inimiga se levantasse. E Deus agora começa a levantar colunas, aleluia, para serem juízes libertadores. E nos diz que quando o povo estava oprimido, Deus levanta Otiniel. Após Otiniel, o povo se revolta de novo contra Deus. Deus permite uma nova opressão. Aí ele levanta mais um juiz, mais uma coluna. Atente. Vem Eude, vem Débora, Baraque, glórias a Deus, Sangar, Gideão, Jefité, até chegar em o nome de Sansão. Atente que os irmãos vão entender aonde eu quero chegar. Este homem Sansão, irmãos, ele nasceu mediante um projeto falido. Escute isso. A mãe de Gideão era uma mulher estéril, uma mulher de uma aldeia muito pobre. Aleluia. Aos olhos humanos um projeto falido, mas os olhos de Deus estavam diante daquela impossibilidade. Deus agora começa a realizar um projeto na vida daquela mulher. O anjo do Senhor aparece para ela e dizia que ela seria mãe, mediante a um projeto falido e a impossibilidade. Dizia que dentro do seu ventre nasceria um homem nazireu, separado por Deus. Os nazireus, irmãos, eram homens separados. Eles tinham que se abster. Não podia passar navalha no seu cabelo, não podia tomar do fruto da vide, ele não podia tocar em um defunto. Era um homem totalmente separado para servir ao Senhor. E Sansão agora cresce. Sansão agora crescia e Deus tinha um projeto de sucesso para este homem. Sansão agora cresce. Sansão agora começa a desenvolver a sua força, o seu talento. A força de Sansão era conhecida, irmãos, em todo o território israelita. Certo dia estava Sansão indo pelo caminho, o leão aparece
Senhor, ele rasga o leão no meio. Passado algum tempo, ele volta para ver aquele leão morto. E nos diz a Bíblia que havia ali um favo de mel, uma colmeia de mel que estava ali. Tinha fabricado bastante mel. Mas Sansão não podia tocar em algo impuro. E Sansão toca. Sansão pega aquilo que não era para ele pegar. E como se não bastasse, ele pegou tudo aquilo que era impuro e levou para a sua família. Irmãos, o que é que nós estamos levando para os nossos lares? Talvez nossos cônjuges, filhos, parceiros não sabem, mas os olhos de Deus não dormem. Aleluia! Sansão achava que Deus não estava vendo, mas Deus estava de olho. Certa feita, Sansão se ajuntou com homens para beber. E Deus é da seguinte forma, irmãos: Ele vai deixando, Ele vai dando corda, ao ponto de Sansão se casar com uma mulher pagã. Deus nunca aceitou relacionamento, ajuntamento do homem ou da mulher com o povo estrangeiro. Aleluia! E por várias vezes Sansão não revelava o segredo da sua força. Até que um dia, Dalila, com a sua astúcia, ela conseguiu enganar. Nos diz a Bíblia que os filisteus estavam na campana. Dalila raspa a cabeça de Sansão. Aleluia! Versículo 21 do capítulo 16 de Juízes diz assim: mas os filisteus pegaram ele e lhes arrancaram os olhos e levaram-no para casa, e lhe amarraram em cadeias e gritavam ele, e girava ele um moinho e um castre, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como antes de ter sido raspado. Sansão estava destruído, humilhado, estava como um animal, fazendo o trabalho de um animal. Ele agora não estava sendo envergonhado no seu próprio território, estava sendo envergonhado no território inimigo. Sansão estava com os olhos vazados. Sansão agora era um projeto falido, era uma coluna falida. Eles haviam raspado a cabeça de Sansão, porém existia a raiz. Aleluia. E só é coluna quem tem Raiz. Sansão ainda era a coluna de Deus, porque existia a raiz do Senhor na sua vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, 16 vai dizer: Jesus, ele está dizendo que ele é a raiz de Jessé. Não existe outra no ser ele. Ei, irmão, talvez você tenha entendido, ou talvez tenham falado para você que você era um projeto falido, mas Deus é que dá a última palavra. Acreditava-se que Sansão estava derrotado, mas naquela coluna havia uma promessa. Glórias a Deus. Daquela coluna havia uma promessa de Deus na vida dele, e a raiz estava viva na vida de Sansão. E quando Sansão clamou ao Senhor, Deus restaurou a sua força ao ponto dele destruir, aleluia, todo aquele alpine que estava o povo inimigo. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite: ainda há raiz de Deus na tua vida. Se você é coluna do Senhor, creia que ainda há raiz de Deus para a tua vida, e ela vai crescer no momento certo. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês estão dizendo que vocês são de Cefas, vocês são de Apolo, vocês são de Cristo, de Paulo. Não existe, esquece tudo, porque eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é quem? É Ele. Então se você crê nessa palavra, fique com ela em nome de Jesus. Eu volto a palavra para você. Aleluia. Melhorou. Glória a Deus. Clama-me e responder-te, anunciar-te coisas grandes. Clama-me
anunciar-te coisas grandes que não sabe, que não sabe, que não sabe, mas que eu te mostrar. Que não sabes, que não sabes, que não sabe, mas que eu te mostrarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, nós estamos alegres porque uma boa quantidade de congregação está na reunião. Aleluia, né? Glória a Deus. Central. Aleluia. Glória a Deus. César de Souza tem tudo doce. Aleluia, Deus. Jundiapeba. Pode gritar, irmão. Se não gritar, não vai. Nós somos lagartiças tem que gritar para largar na cabeça. Nós somos crentes. Estou aqui, ó. Glória a Deus. Não é medo, não. Estou na casa de Deus. Ainda. Camila. É isso aí, minha filha. Língua é só para falar dos outros, não. Para gritar glória a Deus também. Guatinga. É isso aí, minha filha. Glória a Jesus. Caputera. Maravilha. Aeroporto 3. Agora é vocês, orquestral. Vamos ver vocês. Orquestral. Aleluia, Deus. Deus filho, cabe um agradecimento. Essa semana foi uma semana muito dura, muito amarga, mas Deus nos abençoou. Aonde nós passamos falando, viu, pastor Magrelo, dessa festividade. E pedimos às nossas igrejas que estivessem aqui, do Iapoque ao Chuí, todas estivessem aqui. Por quê? Porque é grande. Se vier pouca gente, fica feio. Então a festa desse night, 5 anos, né? 5 anos. Guerreira de Cristo, só é coluna quem tem raiz. Aleluia. Aleluia. Cabe um agradecimento, meus filhos? Então vamos dar glória a Deus? Cabe um glória. Muito lindo ficou a nossa igreja, né, pastor? Pintou. Tem o quê? Tem umas coisinhas para fazer, mas vai fazer, fica bonito. E passamos essa semana a Marga, tem uns dias que passando a Marga esse esgoto, né? Nos judiou muito, né? O esgoto que judiou, né? Mas tiramos, graças a Deus, está arrumado. E estamos. Eu não sabia que o senhor era professor, Medina. Não. Para mim. Hoje eu falei, nós vindo embora da convenção, eu falei que eu vi um rapaz escuro. Eu brinquei com ele para ele limpar os banheiros, sabe? Ele falou para mim: eu sou médico, rapaz. O senhor olhando a figura, o senhor não sabe quem é a pessoa. Mas Deus sabe quem é. Vamos lá.